Olá, sejam bem-vindos ao tutorial do Entity Framework Core. Meu nome é Leonardo e hoje eu vou explicar para vocês como que funciona os tipos de relacionamentos utilizando o Entity Framework. Nessa aula, eu vou ensinar para vocês como que funciona o relacionamento do tipo um para muitos e muitos para muitos. Esses conceitos estão relacionados ao banco de dados e eu vou explicar para vocês, inclusive, criação de tabelas que tenham esse tipo de relacionamento e, por sua vez, como fazê-los funcionar utilizando o Entity Framework Core. Para essa aula, eu vou utilizar o código desenvolvido na parte 1. Então, se você não viu a parte 1, nela eu explico os conceitos básicos do Entity Framework, bem como a sua configuração no banco de dados. Alternativamente, eu vou deixar na descrição do vídeo todo o código no GitHub desenvolvido para que você possa baixar e poder acompanhar essa aula também. Então vamos lá? Com base na nossa última aula, a gente criou uma tabela de clients. Agora a gente vai introduzir algumas novas tabelas ao nosso contexto e depois vamos mapear utilizando o Entity Framework. Então, nós temos a nossa tabela de clients e aqui nós temos a tabela de addresses, ou seja, a tabela de endereços. A tabela de endereços, por sua vez, tem um ID, um client ID, um street address e o zip code. Conforme podemos ver aqui, ela tem essa client ID, que é uma chave estrangeira da nossa clients. Então, nesse contexto, a gente está fazendo um para muitos, ou seja, a gente tem a tabela de endereço e o cliente. Significa que um cliente ele pode ter um ou mais endereços. Ele pode ter quantos endereços quiser e podemos fazer essa identificação através do nosso Client ID, que é a nossa chave estrangeira. Então, esse tipo de relacionamento é de um para muitos, com base na tabela de clients. Agora, nessa outra tabela, a gente tem a nossa classe de usuários. E com isso, a gente pode ver também que o usuário ele também se relaciona com o nosso cliente. Nesse meu contexto, eu defini que um único usuário ele está vinculado a um cliente e pode ter apenas um usuário, ou seja, o meu cliente pode ter apenas um usuário. Não existe dois usuários para o mesmo cliente nessa minha aplicação. Então, como podemos ver aqui, a nossa tabela de usuários ele faz um relacionamento com clientes através do Client ID. E ele faz esse relacionamento apenas uma única vez, ou seja, para um usuário eu tenho um cliente. Não posso ter mais de um usuário por cliente. Então, ou seja, esse tipo de relacionamento é um relacionamento de um para um. Agora, explicando o relacionamento de muitos para muitos, a gente pode ver aqui a nossa tabela de permissões. É uma tabela simples que vai identificar quais ações o meu usuário pode realizar no meu sistema. E com isso, o meu usuário ele pode ter uma ou mais permissões. E, em consequência, as minhas permissões ela pode ter um ou mais usuários. Então, ou seja, é um relacionamento de muitos para muitos. O meu usuário pode ter várias permissões e, do outro lado, as permissões podem ser vinculadas a vários usuários também. E, para esse tipo de relacionamento, eu preciso de uma tabela auxiliar, que é essa tabela chamada de Permission User. Ela é bem simples, ela só tem o Permission ID e o User ID. Ou seja, ela vai dizer qual permissão o meu usuário tem. Então, se ele tiver nessa tabela de Permission User, que significa que ele está vinculado à minha permissão, e em consequência ele possui determinada ação em meu sistema. Então, ou seja, esse é um tipo de relacionamento de muitos para muitos. Utilizando o nosso projeto desenvolvido na última aula, vou demonstrar agora o exemplo de relacionamento um para um. Vamos criar a nossa classe usuário, que terá relação com a nossa classe cliente. Então, vou vir aqui em Models,
vou adicionar uma classe chamada user. E em seguida vou colocar o código dela aqui. Vou fazer os imports necessários. Como vocês estão vendo aqui, a nossa classe user tem uma propriedade do tipo cliente, também conhecido como propriedade de navegação. É assim que a gente vai identificar o relacionamento entre as classes, adicionando uma foreign key com base na primary key da classe cliente, que no caso é o ID. Então, isso significa que a nossa classe usuário tem uma propriedade client que tem uma relação com a classe client, e ela vai fazer, com base disso, uma foreign key. Agora, vamos adicionar a nossa classe user no nosso dbContext, para que o Entity Framework possa identificar que a nossa classe user deverá ser uma tabela. Então, vou vir aqui em Solution Explorer, vou vir aqui no meu context, e logo abaixo da clients eu vou adicionar aqui um dbset do tipo users. Agora vamos gerar a nossa migration para poder fazer a criação da tabela. Vou vir aqui no Package Manager, vou adicionar uma nova migration, eu vou chamar de users. Com a nossa migration criada, podemos ver aqui que o código do Entity Framework adicionou uma criação de tabela, e aqui o nosso Client ID vai ser a relação com a client que mostramos anteriormente. Além disso, ele também vai adicionar a foreign key, ou seja, ele vai dar um nome aqui, está me dizendo que a coluna Client ID, que é esta daqui, vai fazer uma referência com a clients, que por sua vez vai ser o ID da client, adicionando assim uma foreign key. Aqui no onDelete significa a ação a ser tomada caso você delete uma classe pai. Por exemplo, a user tem relação com a client, mas o que acontece se você deletar a client? Se você tiver uma foreign key, ele vai dar um erro, é claro, mas você pode configurar para o entity deletar a client também, que é essa opção em cascata aqui, ó. Eu posso fazer um cascade. Então, ele vai deletar a client também, antes de deletar a user. Tem outras ações também, como por exemplo o restrict, em que ele não vai permitir, e também tem o set null, ou seja, ele vai colocar um nulo na foreign key de user e em seguida vai poder deletar a client. A ação mais segura é essa restrict, ou seja, ele não vai deixar se tiver uma constraint. E a opção mais perigosa, né, é essa cascade, ou seja, ele vai deletar todas as classes que possuem dependência. É uma opção bem perigosa, talvez você possa não saber o que você esteja deletando. Então, a melhor, que é a por padrão mesmo, é a restrict, ou seja, se você deletar uma classe que tem uma dependência com a outra, ele vai disparar a foreign key e não vai deixar. Todas essas ações são ações que ele vai fazer ao deletar algum registro. Então você pode personalizar aqui e escolher qual melhor se aplica ao seu contexto. Agora vamos adicionar a nossa migration, vamos fazer o update database. E vamos dar uma olhada no banco, ver se criou tudo corretamente. Então, indo aqui em Databases, eu posso ver que a minha classe Users foi criada corretamente, com o seu Client ID. E se eu vim aqui em Keys, eu posso ver aqui que ela tem uma chave estrangeira com a classe Clients, ou seja, a relação foi criada corretamente. Agora, na nossa classe de Client Repository, eu vou adicionar um método que faça com que ele adicione também, além de adicionar um cliente, adicione um usuário com esse cliente.
Então eu vou colocar o método aqui. E o que eu estou dizendo para ele? Eu estou adicionando um cliente e em seguida estou adicionando um usuário também. Agora indo para o nosso método main, eu vou adicionar aqui a lógica para que ele realmente chame esse método. Vou apagar esse método aqui. E o que estou fazendo aqui? Eu estou instanciando um novo client repository e colocando duas models aqui. Ou seja, a minha client e a minha user. Ou seja, nessa minha user eu estou falando que a propriedade client vai ser essa client aqui que eu acabei de criar. Então, ou seja, o ent automaticamente vai pegar esse client que adicionou, vai pegar o ID e vai associar a esse usuário aqui. Então, nesse método aqui com addWithUser, se eu ver aqui, ele vai adicionar o cliente e vai adicionar também o meu usuário. Como ele percebeu que o meu usuário está passando um client e o usuário tem uma relação com ele, ele vai pegar o ID desse client e vai adicionar a sua foreign key na usuário também. Não é necessário que eu salve o cliente, retorne o ID e passe para ele. Se estiver dentro do mesmo context, ou seja, dentro da mesma instância do entity, ele vai automaticamente fazer essa relação para você, sem que você precise se preocupar com isso. Então agora vamos executar o nosso método e ver se ele de fato adiciona para nós esse cliente com o usuário. Podemos ver aqui que ele inseriu de fato um cliente e logo em seguida ele pegou o seu ID e fez também o insert na usuários também, com base no ID gerado aqui com essa inserção desse cliente. Tudo isso ele fez dentro de uma única transação. Então vamos ver como ficou no banco? Então eu vou fazer uma nova query e vou fazer um select na users. Podemos ver que ele de fato adicionou aqui com o client ID 12. E se eu fazer um select com o ID 12 na client, podemos ver que ele também adicionou o nosso client. Então, ou seja, podemos ver aqui que nós temos um client e temos um usuário que tem uma relação com esse client aqui, que no caso é o 12. Então, essa é uma relação de 1 para 1. Um usuário pertence a um único cliente. Agora, vamos consultar a nossa classe usuário com o que acabamos de criar. Vamos vir aqui em repository e adicionar um novo user repository. E com isso eu vou adicionar aqui o método de getById. Ou seja, nesse user repository eu vou centralizar todas as consultas do banco referente à minha classe user. Dessa maneira, cada entidade que eu tenho vai ter o seu próprio repositório que ficarão responsáveis por todas as operações CRUD dessa classe. Agora vamos na nossa classe principal. Eu vou extrair essa classe aqui em um método. E aqui eu vou consultar a minha classe usuário pelo ID 1 e depois eu vou serializar ele em tela. Vamos ver como vai ficar. Podemos ver aqui que ele fez o nosso select e serializou em tela as informações do nosso usuário aqui. Porém, um detalhe importante
é que ele colocou a propriedade client como nulo. Ou seja, ele não trouxe as informações do client na qual o meu usuário tem uma relação com ele. Então, o que isso significa? Por questões de performance e não onerar o banco, o Entity ele só vai trazer dados da sua tabela principal. Ou seja, eu mandei buscar o usuário e ele só vai buscar o usuário. Ele não vai buscar as suas dependências, a não ser que eu explicite isso. Ou seja, vamos supor que a nossa usuário tivesse 5, 10 relações. Seria muito ruim para o banco o Entity ficar fazendo, sempre que você fazer um select, sempre esses joins para nós, sendo que talvez eu precise apenas de uma única informação de um único campo. Então, por questões de performance, o Entity ele não vai fazer nenhum join, a não ser que você diga para ele fazer. Então, ou seja, nesse caso, ele colocou o nosso client como nulo, porque ele não fez o join para nós, conforme podemos ver aqui. Mas vamos supor que eu precise da informação client também. Ou seja, então eu vou fazer um comando para o Entity trazer essa informação para mim e, consequentemente, fazer o join. Então, eu vou adicionar um novo método no meu user repository chamado getByIdWithClient. Vou fazer o import aqui. E agora eu vou fazer um método que é semelhante ao getById, porém ele vai ter um método adicional que é o include. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a minha classe usuário, estou fazendo um where por ID, e a principal informação aqui é o método include. Ou seja, esse include é onde eu vou explicitar para ele fazer o join. Então, o meu users ele tem aqui a propriedade client. E nesse caso, eu estou falando aqui para ele incluir todas as informações do client, ou seja, para ele fazer o join. Caso eu tivesse mais alguma propriedade que eu quisesse fazer o join, então eu poderia passar através de um novo método include. Eu posso fazer quantos includes eu quiser, desde que a informação para mim seja útil, ou seja, não é interessante que eu faça sempre os joins e trazer informação que eu não precise naquele momento. Então, ou seja, nesse método aqui eu estou buscando por ID, estou pedindo para ele incluir o cliente, e como ele me retorna uma lista, eu estou falando para ele pegar apenas o primeiro elemento, que no caso, como vai ser o where por ID, ele vai retornar 1, porém aqui eu estou falando para ele retornar um único elemento para mim. Então agora, voltando na nossa classe Program, eu vou substituir esse método getByIdWithClient. E agora sim, vamos executar o nosso método. Então, como podemos ver, agora sim ele trouxe a nossa classe usuário com todas as informações do nosso cliente. E agora vamos ver a query aqui. Você pode ver que ele fez o join. Ele fez um left join aqui com a clients e também trouxe as informações da nossa client também. E com isso ele trouxe para nós as informações completas, tanto do usuário, tanto do cliente. Agora eu vou demonstrar a relação de um para muitos. Ou seja, eu vou criar uma classe endereço, onde esse endereço terá um vínculo com a nossa classe de client. Porém, esse vínculo será de lista, ou seja, o nosso cliente pode ter um ou mais endereços. Então, com isso, eu vou vir aqui na minha Solution Explorer, vou criar uma classe chamada address e vou colocar o código da classe aqui. Vou fazer os imports necessários. Vou voltar na minha classe client e vou colocar que ele tem uma propriedade
de uma lista de endereços, ou seja, esse meu cliente pode ter um ou mais endereços, pode ter quantos eles quiser ou pode ter nenhum também. Voltando no context, eu vou colocar aqui um DB7 de endereços também, para que ele possa ser identificado como uma tabela. Agora eu vou adicionar a migration, vou colocar de address, e nessa migration podemos ver aqui que ele vai criar uma tabela de endereços e vai ter uma relação com o cliente. E, por sua vez, ele vai ter uma foreign key também, referenciando o cliente, e vai também criar um índice com esse cliente aqui também. Então, eu vou atualizar a minha database, update database, e vamos ver como ficou no banco. Podemos ver aqui que temos uma nossa tabela de address, que tem a coluna Client ID, que é uma foreign key, que ela faz uma referência com a clients, ou seja, eu posso ter um ou mais endereços para o mesmo cliente. Agora, vamos criar um novo método que adicione um cliente e uma lista de endereços que está vinculado a esse mesmo cliente. Então, vamos vir aqui no nosso Client Repository, vamos adicionar um novo método, e esse método ele vai receber o nosso cliente e uma lista de endereços. Então, ou seja, ele vai vir aqui e adicionar o nosso cliente e em seguida vai adicionar os nossos endereços. Esse método de addRange ele pode receber uma lista de entidades e vai adicionar para você. Então, ou seja, você não precisa ficar fazendo um laço com o método de add, porque você pode ter esse addRange também, que faz a mesma coisa. A única diferença é que ele vai receber uma lista para adicionar para você. Agora, voltando no nosso método principal, eu vou aqui extrair um método. E vou colocar aqui a minha lógica para adicionar um cliente e uma lista de endereços também. Vou só fazer um import aqui. E o que estou fazendo aqui? Eu estou gerando um novo cliente e estou instanciando uma lista de endereço. E estou colocando 2 endereços aqui. Assim como o método de usuário, eu também estou passando aqui a referência do cliente no qual eu acabei de adicionar. E com isso, esse cliente ele vai ter o seu ID vinculado na lista desses endereços aqui. Cada endereço vai receber a mesma instância do cliente. E com isso, eu vou chamar esse meu método, que vai adicionar, além do cliente, uma lista de endereços que serão vinculadas ao meu cliente, ou seja, a minha classe endereços, assim como o usuário, vai ter uma referência ao cliente. E por sua vez, o cliente vai ter uma lista de endereços. Agora vamos executar esse método. E vamos ver o seguinte. Podemos ver aqui que ele inseriu o nosso cliente. E em seguida, ele está inserindo o nosso endereço, utilizando o Client ID com base no que ele acabou de inserir. Como são 2 endereços, você pode ver aqui que ele fez 2 inserts aqui no endereço com base no mesmo ID do cliente. Vamos ver como ficou no banco. Então, fazendo um select na address com um join no clients, podemos ver aqui que nós temos o nosso cliente aqui, com o ID 13, e aqui temos a nossa classe de endereço, ou seja, temos 2 endereços para o mesmo client ID. Então, um cliente tem 2 endereços. Agora, vamos fazer um select
do nosso cliente, obtendo todos os endereços que o mesmo possui. Então, ou seja, vamos fazer um join. Vamos vir aqui no nosso Client Repository, vamos adicionar um novo método. E esse método ele é exatamente igual quando eu obtenho um usuário com um cliente. A única diferença é que agora eu estou pedindo para ele incluir os endereços que o mesmo possui. Então, esses endereços aqui, ele pertence ao meu cliente, e o meu cliente, por sua vez, tem uma lista de endereços, possuindo assim ele fazer o join, e quando eu for buscar o meu cliente, eu estou pedindo para que ele inclua todos os endereços existentes vinculados a este cliente. Voltando ao nosso método principal, eu vou realizar a extração desse método aqui. E vou colocar o método aqui para que ele possa buscar para nós o cliente com todos os seus endereços. A única diferença que eu vou fazer aqui é que eu vou passar uma opção para o meu JSON para que ele ignore os loops de referência, ou seja, ele tem uma referência cíclica. Nesse caso, o meu cliente ele tem uma lista de endereços, que por sua vez o endereço possui um cliente. E esse cliente possui uma outra lista de endereços, e ele vai ficar nesse loop. Quando eu passo essa opção, eu estou dizendo para ele ignorar esse loop, caso contrário, ele vai ter uma referência cíclica e vai adicionar uma exceção. Então, nesse método aqui, eu estou pedindo para que ele busque o meu cliente com os endereços, onde eu fiz o include aqui, e vamos ver como que ele vai ficar na nossa execução. Então, conforme podemos ver aqui, ele trouxe o nosso cliente e, por sua vez, a lista de endereços é um array que nos trouxe os dois endereços que cadastramos. E como podemos ver a query aqui, ele também fez um join nos endereços e retornou para nós essa lista de endereços serializando aqui em tela para nós. Agora, para o nosso último exemplo, eu vou demonstrar uma relação de muitos para muitos. Ou seja, eu vou criar uma classe de permissão e essa permissão ela pode pertencer a um ou mais usuários. E, pelo contrário, um usuário pode ter uma ou mais permissões. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma nova classe chamada permissão. Vou colocar o código dela aqui. E como podem ver, uma permissão ela pode pertencer a uma lista de usuários, ela pode pertencer a um ou mais usuários. E por sua vez, o meu usuário, eu vou adicionar aqui uma nova propriedade para ele, dizendo que este usuário ele pode ter uma ou mais permissões, ou seja, vai ter uma lista de permissões. Agora eu vou no meu context e vou colocar aqui um dbset de permissões. Vou sobrescrever o método onModel_creating. Esse método ele é executado uma lógica nas suas models, ou seja, eu estou dizendo aqui para que ele popule a minha tabela de permissão com os seguintes dados de forma explícita, ou seja, eu vou inserir uma permissão que tenha o ID 1, que é a permissão de admin, uma permissão com ID 2, que é para criar o usuário, e uma permissão com ID 3, que é para atualizar o usuário. Então, quando eu gerar a minha migration, ele vai fazer um insert com esses 3 registros na nossa tabela. Vou agora gerar a migration. Vou chamar de permissões. E podemos ver aqui que ele criou a nossa tabela de permissões.
Porém, ele criou uma tabela adicional que nós não criamos, ou seja, chamada Permission User. Essa tabela é quando ele identifica uma relação de muitos para muitos e ele cria automaticamente para você. Ou seja, nós não criamos a nossa model Permission User e nem adicionamos no nosso DB Context. Porém, para que ele faça uma relação de muitos para muitos entre a nossa permissão e o nosso usuário, ele criou essa tabela de forma automática para que ele faça esse controle. Adicionalmente, ele adicionou a sua chave primária, que é uma chave composta de ID da permissão e o ID do usuário, e adicionou as suas respectivas foreign keys. Mais abaixo, podemos ver aqui que ele vai inserir dados de forma explícita na nossa tabela de permissões. Ou seja, ele vai inserir o ID e o name com a informação de e admin, e aqui ele vai inserir 2 e create user, que é conforme criamos no nosso context, ou seja, falamos para ele inserir de forma explícita esses dados e na nossa migration ele gerou o insert desses dados. E quando fizermos o update database, ele vai executar esse comando de insert para nós. Vamos agora executar um update database. E vamos conferir no nosso banco se deu tudo certo. Vou atualizar aqui no nosso banco. E posso ver que ele criou, além da tabela de permissão, a Permission User, que vai vincular a permissão com o nosso usuário. Como fazemos o insert do Permissions, vamos conferir se os nossos dados estão aqui. Ou seja, os nossos dados que inserimos, com ID 1, 2 e 3, estão todos aqui. Então, a nossa migration deu certo. Agora, vamos adicionar um usuário com suas respectivas permissões. Então, eu vou vir aqui no meu User Repository e vou adicionar um novo método que é para adicionar um usuário com permissão. Nesse método precisamos das informações do usuário, do Client ID, pois o nosso usuário é sempre vinculado a um cliente, e uma lista de permissões de inteiro, ou seja, vamos passar de forma explícita os IDs e aqui ele vai buscar para nós. Ou seja, como agora temos uma lógica bem mais complexa, a gente vai utilizar o ID que passamos e colocar ele na nossa model. E também vamos pegar na tabela de permissões quais são os IDs que eu passei aqui. E vamos colocar aqui também nessa model da nossa variável. E com isso, na minha classe de usuário, eu estou adicionando o cliente que eu busquei aqui e também estou adicionando as permissões que eu busquei aqui também. Então, esse meu cliente vai ter esses dois vínculos. E em seguida, eu vou adicionar o meu usuário e salvar as minhas mudanças. Agora, voltando ao nosso método principal, eu vou extrair esse método. E vou colocar aqui a minha lógica de adicionar o usuário com permissão. Ou seja, eu estou instanciando um novo usuário e estou passando ele aqui. Eu estou falando que o meu usuário ele vai ser vinculado ao ID 13 e estou dizendo que ele vai ter a permissão número 2 e 3. Então, entrando nesse método, ele vai vir aqui e vai buscar qual que é o cliente aqui, vai buscar as minhas permissões com base no que eu passei, vai vincular ao meu usuário e, por fim, vai adicionar. Agora vamos executar o nosso método para ver como que ele adiciona isso para nós. Podemos ver aqui que ele fez o insert do nosso usuário. Em seguida, ele fez o insert da Permission User, ou seja, naquela tabela que vincula quais permissões o usuário possui. Então, podemos ver aqui que ele finalizou todos os inserts aqui. Vamos ver como que ficou no banco. Caso eu faça um select na Permission User, eu posso ver aqui
que a permissão de ID2, o usuário de ID2 também tem. A permissão com o ID3, o usuário com o ID2 também possui ela. Então, montando uma query aqui, onde eu faça os joins na permission user e na permission, eu posso ver que o usuário de login teste possui essas duas permissões aqui. Agora, vamos criar um método onde eu possa trazer o meu usuário com todas as permissões que o mesmo possua. Para isso, eu vou criar um método na user repository e vou adicionar um método aqui de getById with permissions, com a diferença aqui que eu vou fazer um include com as permissões que ele tenha. E voltando aqui no meu método, eu vou extrair esse daqui que acabamos de fazer. E vou buscar o meu usuário com o ID2, trazendo assim as permissões do mesmo. Vou executar. E aqui eu posso ver que ele me trouxe o meu usuário com a lista de permissões que o mesmo possua. Ou seja, eu posso ver aqui que ele tem o create user e o update user. E aqui na nossa query, você pode ver que ele fez o left join com a tabela de permissions e permission user para trazer as informações necessárias. Agora vamos fazer a operação inversa, ou seja, vamos pegar todos os usuários que possuem determinada permissão. Para isso, eu vou criar um novo repository chamado de permission repository. E para isso, eu vou criar um método aqui de pegar os usuários com as permissões. Vou fazer os imports necessários. E aqui a única diferença vai ser que eu vou incluir o meu usuário, ou seja, eu quero fazer o join com o usuário. Voltando aqui no meu método principal, vou extrair o método. E vou chamar o método aqui com o ID2, ou seja, eu quero pegar todos os usuários que possuem a permissão de ID2. Vou executar. E com isso podemos ver que a permissão de ID2 com o nome createUser possui um array de usuários que possuem ela. Como só temos um usuário com essa permissão, ele só me trouxe esse usuário. Mas caso tivéssemos mais, ele traria toda a lista completa de usuários com essa permissão. E olhando a query aqui, podemos ver que ele faz uso da permission user, ou seja, é a tabela que faz esse vínculo. Agora, como esses conceitos estão mais claros para nós que fizemos na prática, vamos fazer uma breve recapitulação do que fizemos até agora. Então, para a relação de 1 para 1, fizemos a classe clients, que possui um usuário, ou seja, um usuário possui um client ID que referencia o meu cliente. É uma relação de 1 para 1. Um usuário pertence a apenas um cliente. E para fazermos essa relação no código, nós temos a nossa classe client e a nossa classe de user. E, ou seja, a nossa classe de user tem uma propriedade do tipo client aqui, caracterizando assim uma relação de 1 para 1. A relação de 1 para muitos podemos ver a seguir. Criamos uma classe de endereços, onde o endereço ele tem o nosso client ID, que faz relação com a nossa clients. Só que o client possui um ou mais endereços, ou seja, é uma relação de 1 para muitos. Podemos ver aqui no código
que o nosso client ele possui uma lista de endereços, ou seja, ele pode carregar um ou mais endereços nessa lista, ou por sua vez pode ter nenhum endereço também. E com isso a gente se caracteriza uma relação de um para muitos. Agora, para a relação de muitos para muitos, podemos ver aqui que nós temos a nossa classe de usuário e a nossa classe de permissão. Um usuário pode ter uma ou mais permissões. E, por sua vez, uma permissão pode pertencer a um ou mais usuários. E para isso, nós temos uma tabela que faz essa configuração para nós, chamada a de Permission User. Lembrando que essa tabela nós não criamos manualmente. Como o Entity identificou essa relação para nós, ele fez a criação para nós de forma automática, utilizando uma chave composta, que é o Permission ID e o User ID. Essa tabela de Permission User tem a função de nos auxiliar para essa relação de muitos para muitos. No código, podemos ver aqui que a nossa classe User tem uma lista de permissão e, por sua vez, a permissão também possui uma lista de usuários. E com isso, o Entity vai identificar essa relação e vai criar uma tabela intermediária para nós, a Permission User, onde ele pode fazer essa relação de muitos para muitos. Chegamos ao fim da nossa aula, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, e na próxima aula eu vou ensinar a vocês como refatorar o nosso projeto, ou seja, vamos criar uma camada de domínio, uma camada de serviços e uma camada de dados, para que fique separado de forma lógica. Além disso, eu vou ensinar a vocês como criar um repositório genérico, onde a gente pode agrupar todas as nossas operações em CRUD e com isso ficar mais fácil de realizar essas operações. Além disso, veremos também um pouco de injeção de dependência. Muito obrigado e até a próxima!